Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, sempre lembrando que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, com os relatos aí, com a história do espírito de André Luiz. E hoje nós começamos o capítulo 5, que chama Recebendo Assistência. É o momento em que o André Luiz ele vai se encontrar com Lísias, que viria a ser ali uma pessoa muito importante na trajetória dele. É você o tutelado de Clarencio? Alguém pergunta. É você ali o que Clarencio ampara? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele um sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo mostrou-se à vontade e de maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Lembrei, Henrique de Luna é aquele que no capítulo anterior havia dito a André Luiz que ele tinha cometido um suicídio indireto. Era aquele médico que nós falamos nos capítulos anteriores. E o Lísias, então, é uma assistente desse médico que é o Henrique de Luna. É enfermeiro? O André Luiz pergunta. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, ele explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. Então, há inúmeros outros trabalhadores como ele que cuidam ali sobretudo da enfermagem. O amigo ingressou na colônia, ele falando para o André Luiz, que ele ingressou ali na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui na seção em que você se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que esse é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então aqui a gente tem a dimensão do que é nosso lar. Se aquele é um dos menores prédios, que tem mais de 1000 doentes, quantos outros departamentos, quantos outros edifícios têm as suas funções variadas ali. A gente vai ver ao longo do livro quantos ministérios tem. Ministério da Comunicação, do esclarecimento, da união divina, enfim. Então há prédios específicos para esses departamentos, porque lá é altamente organizado, Eles têm ali todo um sistema de controle, que é muito bem estruturado. Tudo isso é maravilhoso, exclama André Luiz. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, a examinar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. E o Lísias diz a ele, a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. Lembra que havia focos de câncer ali no intestino dele. A região do fígado revela dilacerações. Então o fígado também foi afetado. A gente viu lá atrás que ele havia abusado ali do álcool. Isso pode ter tido um impacto ali no fígado, seja pelo álcool, seja pela alimentação desregulada, porque ali poderia ter causado uma que a gente comumente chama de gordura no fígado, que gera ali problemas. Quantos de nós temos uma gordura no fígado que pode ter origem, por exemplo, numa alimentação mal conduzida, numa falta de exercícios físicos. Então ele fala aqui que o André Luiz ele teve a zona dos intestinos apresentando lesões sérias, o fígado revelando dilacerações e o rim demonstra característicos de esgotamento prematuro. Então o rim foi afetado. Por que esgotamento prematuro? Porque ele foi dilapidando ali gradativamente as próprias forças, ele foi abusando da saúde.
né? E quantas vezes a gente não cuida do nosso rim, tomamos pouca água, né? Quem tem aí uma cólica renal sabe quando é que você vai no pronto-socorro, a gente sai do pronto-socorro e fala, não, a partir de agora, 2 litros de água todos os dias. E às vezes esse propósito não dura mais que uma semana, né? Então, uma vez mais, eles reforçam o cuidado que temos que ter ali com o nosso corpo, que é o templo do nosso espírito, que é o veículo que Deus aqui nos concedeu por empréstimo, para que cumpramos aqui a nossa tarefa, a nossa etapa de aprendizado, né? Nunca de castigo, mas de aprendizado. Sorrindo bondoso, Lísias ainda acrescentou, sabe o irmão o que significa isso? Sim, André Luiz responde. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Então veja, André Luiz aqui já tem essa consciência clara de que tudo aquilo foi fruto da sua própria atitude. E ao longo da vida nós podemos ter esse hábito ali de não admitirmos, né? Nos revoltamos contra a vida, contra as pessoas, nos revoltamos contra Deus, quando há muitas coisas que elas derivam ali da nossa própria atitude, do nosso descuido, né? Não valorizamos tantas coisas, sobretudo ali a saúde, né? Só quando nós a perdemos que falamos, poxa, como é bom ali, né? Ter ali um corpo saudável. Mas aqui ele já reconhece que essas deficiências ali causadas no corpo foram frutos ali das próprias escolhas do André Luiz. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a me consolar. Então aqui o Lísias diz a ele, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Olha, de 80, 57 estão nas condições de André Luiz. Um número bastante alto. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos do mal aqui comparece de órbitas vazias? Sabe que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Sabe que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar aqui em extrema loucura? Então vejam que quando nós aqui vamos contaminando as nossas células, né, com os nossos comportamentos inadequados, com os pensamentos ali destrutivos, isso tem um reflexo no nosso corpo espiritual, nas nossas células espirituais. E podemos chegar do outro lado com determinadas lesões. Então vejam que as atitudes, os pensamentos, eles têm um impacto direto ali na nossa sanidade mental e espiritual também, né? Porque como já falamos, podemos lesar aqui o nosso corpo físico, mas isso tem impacto no nosso corpo espiritual, aquele que não morre, aquele que sobrevive, aquele que se mantém, né? Então alguém que utilizou ali a sua saúde, o seu movimento no crime, em ações ali destrutivas, prejudicando o outro, ele pode ter sérias sequelas ali do outro lado, né, em função desse comportamento ali destrutivo. Então vejam que quando nós estamos prejudicando ao outro, né, intencionalmente, deliberadamente, nós estamos prejudicando a nós mesmos. É claro que todo mundo erra, todo mundo tem suas falhas, somos seres imperfeitos. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos a intenção de prejudicar ninguém, né? E percebendo ali que prejudicamos, retomarmos, avaliarmos, né? Procurarmos não repetir aquela atitude. Mas se espontaneamente nós temos essa intenção, isso tem um preço ali, né? A lei da ação e reação. Aquilo que nós plantamos é natural que nós vamos colher, né?
E o Lísias ainda diz a ele: nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho e alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então vejam, o nosso lar não é um retiro, uma estação ali de espíritos perfeitos, altamente felizes, não, uma estação de recuperação. E mesmo aqui para o Lísias, né, que já é um espírito que traz essa maturidade, que é um cuidador, um enfermeiro, ele fala que a alegria ali habita, né, porque para eles o trabalho é uma alegria. Isso aqui tem dois pontos muito interessantes, né? Até a própria palavra trabalho já nos traz, nossa, trabalho dá trabalho, né? E para esses espíritos, a atividade, o movimento, a assistência são fontes ali de prazer, né? Não é esse peso. Então nós ainda estamos desenvolvendo o prazer pela atividade, o prazer pelo trabalho, né? Já falamos aqui que quantas vezes temos ali até um emprego aqui na Terra e menosprezamos aqueles que pegam atestados falsos para não trabalharem, para emendar um feriado, né? E talvez um dia nós não tenhamos esse emprego, perdendo ali aquela oportunidade, perdendo ali um convênio médico que ajudava a nossa família, e aí nós olhamos para trás e falamos, poxa, eu era feliz e eu não sabia, né? Por que eu não valorizei aquele emprego que eu tinha? Então, o trabalho da mesma maneira, nós estamos aos poucos desenvolvendo ali a consciência e o amor pelo trabalho. Então, nós temos que talvez reclamarmos menos e valorizarmos mais aquilo que temos. Ele fala da alegria que habita, né? Então, no mundo ali tão que nos coloca em tantas situações de testes, né? Tantos desafios, nós não podemos perder ali a alegria de viver, né? O encanto pela vida, o encanto pelas descobertas, o encanto pelas pequenas coisas ali, porque procuramos alegria nas grandes conquistas, nas grandes realizações, mas se olharmos para trás, os momentos mais marcantes foram coisas aparentemente pequenas, para os outros talvez até insignificantes, né? Um convívio com a família, uma viagem, né? Enfim, pequenas coisas, pequenas lembranças ali que nos fizeram tão bem, que ficaram gravadas ali na nossa memória. Então nós não podemos perder ali o hábito desse encanto pela vida, não é? Como foi dito, não termos ali, alimentarmos a rotina, talvez ali todos os domingos, todos os finais de semana nós fazemos exatamente a mesma coisa. E para nós que moramos numa cidade como São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, do planeta, quantas coisas há nessa cidade para serem descobertas, para serem vividas, né? No entanto, a gente reclama, né? E mesmo para quem tem dificuldades até financeiras, né? Se eventualmente estamos numa fase ali mais difícil, quantas coisas há nessa cidade que são gratuitas, né? Tô falando de São Paulo, mas isso, qualquer cidade em que a gente viva, né? Há os seus encantos. Então há pequenas coisas, né? Até assistir um filme ali com a família, que aparentemente é uma coisa simples, mas tudo isso podem ser ali memórias para serem vividas e para serem guardadas, né? Então, muito cuidado para que a gente não se deixe levar por essa onda de pessimismo, né, de tristeza, de desânimo, né? Porque há coisas difíceis na vida, sem dúvida, né? Seria ingenuidade nós não admitimos isso, mas se há coisas que são difíceis, que são ruins, há também muitas coisas que são boas, que precisam ser percebidas, que precisam ser observadas, que precisam ser vividas e a gente tem que buscá-las, né? Às vezes esperamos que alguma coisa aconteça milagrosamente, uma inspiração divina, né? Mas nós temos que dar ali o nosso primeiro passo, ir em direção a essas coisas. Mas nós podemos, em função do tempo, continuarmos na próxima semana. Bom, que Deus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre.